Então, vou falar um pouquinho da Fabiana. A doutora Fabiana Cardoso Vilela Giusti é farmacêutica bioquímica, formada pelo Centro Universitário de Lavras, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Alfenas e doutora em Ciências Fisiológicas pelo Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da SBFIS. Ela fez pós-doutorado na Universidade La Sapienza de Roma, na Itália, na Universidade Federal de Alfenas, e também fez pós-doutorado sênior na Universidade Paulista. A doutora Fabiana atua no programa de pós-graduação em Biociências Aplicadas à Saúde, da Federal de Alfenas, e tem experiência em programação perinatal e repercussões comportamentais, com ênfase em transtornos do neurodesenvolvimento. E ela é mãe de 2 meninos, com licença maternidade de janeiro de 2018 e fevereiro de 2020, né, com 2 licenças. A nossa segunda participante, a doutora Pamela Billy Melo Carpes. A doutora Pamela integra, como eu disse, a Comissão Mulheres da Fisiologia e a equipe Parenting Science. A doutora Pamela é Senior Fellow da Unesco Science of Learning de 2018. Ela ganhou o prêmio para mulheres na ciência, oferecido pela L'Oréal, pela Unesco e pela Academia Brasileira de Ciências em 2017, e o prêmio Espírito Público de 2018. É professora associada na Universidade Federal do Pampa, onde coordena o programa Pop Neuro, que é um programa de ações para divulgação e popularização da neurociência, e participa do grupo Cientistas do Pampa. Ela orienta em 3 programas de pós-graduação, 2 da Unipampa e 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e dentre seus interesses científicos está a área de neurofisiologia da memória e ensino de fisiologia e divulgação da neurociência. E ela é mãe de um menino de um rapaz de 17 anos. Então, Pamela e Fabiana, agradeço imensamente em nome da associação a presença de vocês e a disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. E, Fabiana, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Graziela. Vocês conseguem ver a tela toda? Sim, está tudo certo. Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Dohad Brasil pelo espaço, né, e pelo interesse em discutir o tema. Então, muito obrigada, desde já. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando hoje com vocês. Bom, a Graziela comentou, né, como surgiu o interesse da gente criar uma proposta de uma comissão, né, na verdade, uma proposta para a criação de uma comissão de mães na ciência Dohad Brasil. Essa ideia, na verdade, eu já venho acompanhando, né, alguns trabalhos relacionados à questão de mulheres na ciência, em especial as mães na ciência, e tem me despertado bastante interesse. Então, na última reunião, no último congresso da FESB, e que também foi o congresso da Dohad, na Assembleia Geral, eu tive a oportunidade, né, de plantar essa sementinha aí na sociedade, para quem sabe a gente tocar uma comissão de mães na ciência. É claro que várias coisas me motivaram a pensar sobre a criação dessa comissão Mães na Ciência, né? Primeiro, porque a Dohad, a gente sabe, os conceitos Dohad, eu acho que se encaixam bem nas questões das mães na ciência, e uma questão que me motivou bastante, que nos últimos anos eu venho acompanhando o trabalho do Parent Science, né, que foi criado em 2016, e desde então, mais especificamente desde que eu tive os meus filhos, e mais recentemente agora mãe de 2, né, que eu venho acompanhando o trabalho do Parent Science. Só para vocês terem uma ideia, né, para a gente contextualizar sobre o assunto, a Graziela, no momento que estava me apresentando, ela comentou sobre a licença maternidade, né? Hoje a gente tem um espaço no currículo Lattes para colocar isso devido ao movimento do Parent Science. Então, eles várias coisas que as mulheres, as mães vêm conseguindo hoje no Brasil, graças a muito trabalho do Parent Science.
entre outros, como, por exemplo, bolsas de iniciação científica concedidas às mães gestantes, mães pós-parto, enfim. É um movimento muito bacana. Então, é um movimento que me inspirou bastante e que vem me motivando a contribuir nessa temática, tá? Uma outra questão foi, durante a FESB, né, no Congresso Doha, a Pamela, professora Pamela, que está aqui presente, ela coordenou um simpósio de diversidade na ciência, né, o papel das sociedades científicas. E naquele momento eu me perguntei, falei, nossa, aqui, né, tinha representação da SBNEC, da SBFIS, da Sociedade Brasileira de Biomecânica, e me intrigou, né, falei, nossa, a Doha é uma sociedade bacana para se tocar alguma coisa relacionada a mães, né, devido ao conceito Doha, e depois, mais tarde, eu fui ver, né, depois que eu participei da Assembleia, devido também à receptividade que os membros todos tiveram com o assunto. Então, esse simpósio aqui, foi nesse dia aqui que eu mandei um e-mail para a Graziella se eu podia, né, eu iria participar da Assembleia, se eu podia, então, conversar sobre uma possível criação da Comissão Mães na Ciência Doha de Brasil. E claro, né, os meus 2 filhos hoje são os responsáveis também por eu buscar conhecimento nessa área, né, me contextualizar do impacto da maternidade na produção científica da mulher e querer contribuir de forma significativa nessa temática, tentando ajudar aí as mães a reduzir, né, os danos que a maternidade pode trazer na produção científica da mulher. Então, para a gente ter uma ideia, né, isso daqui é um panorama geral da participação das mulheres na ciência do Brasil. Aqui é um trabalho que foi publicado recentemente, que demonstrou uma subrepresentação das mulheres brasileiras na academia, né? Eles fizeram um trabalho baseado num ranking de 100 mil cientistas mais influentes, tá? E os dados entre 1960 e 2019. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, aqui o top 2%, né, nas áreas. Então, em preto, a gente tem representação masculina, e em cinza, a feminina, tá? Aqui tá em porcentagem. Então, só aqui a gente consegue ver que no top 2% a representatividade masculina é maior, né? Dos homens é maior. E aqui, quando a gente considera, aqui em liso, né, quando está considerando todo o tempo da carreira, e aqui quadriculado, quando considera somente o último ano de análise, e mesmo assim permanece os homens sendo mais representativo. Aqui eles fizeram o top 100 mil, né, com citações próprias, mesmo perfil, e sem citações próprias também, mostrando aí a subrepresentação das mulheres brasileiras na academia, né, então, no topo, na verdade, né, considerando aí o ranking de 100 mil cientistas mais influentes. Bom, esse daqui é um gráfico só para demonstrar para vocês, relacionado aqui na primeira barra e a segunda, aos matriculados e egressos do programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas. Eu me formei por esse programa e não só por isso eu escolhi esse programa para tentar mostrar em um panorama geral, mas é um programa que ele representa aí o nosso Brasil, né, porque em diversos estados é bem representativo. Então, só para a gente ter uma ideia, a barra vermelha mulheres, a barra azul homens, então os matriculados em 2022, então veja aí a porcentagem de mulheres, tá? Os egressos, esses egressos aqui são o total de egresso até agosto de 2022, quando a gente fez esse gráfico. Mais uma vez, veja a quantidade, né, superior aqui aos homens, né? Então, tem mais mulheres matriculadas e tem mais mulheres se formando. E aqui agora, são as barras relacionadas à produtividade científica. Então, segundo o CNPq, produtividade 2, 1D, 1C, 1B, 1A, tá? Considerando o A, o topo, né, da carreira científica,
e a produtividade 2, as mulheres estão iniciando cientificamente, né? Então, aqui a gente vê até que, comparado, né, a porcentagem de mulheres e de homens, né? Aqui a gente vê já uma maior porcentagem de homens, né? E essa porcentagem só vai aumentando à medida que vai aumentando a complexidade da carreira científica, né? Para a gente melhor visualizar, aqui novamente, né? No comitê, desculpa, tá, pessoal? Isso aqui a gente considerou o comitê de biofísica, bioquímica, fisiologia, farmacologia e neurociências, tá bom? Então, considerando ainda o mesmo comitê, né, a gente tem atualmente 204 bolsistas de produtividade, né, entre 2 e 1A, um B, um C e um D. Então, novamente, né, vou começar aqui de baixo novamente, só para a gente ter ideia, aqui a gente tem até mais mulheres bolsistas de produtividade nível 2, né, e à medida que vai aumentando, igual eu comentei, a complexidade aí, da carreira científica, né, que são menos bolsistas produtividade 1A, mas 80% desses bolsistas são os homens. E aí fica a pergunta, né, uma reflexão, nós somos ou não somos a maioria, né, porque se está formando mais mulheres, né, eu não sei onde vocês estão trabalhando aí, mas aqui, pelo menos no laboratório, é cerca de 9 mulheres para um homem de pós-graduandos, né? Então, nós somos ou não somos a maioria? O que será que está acontecendo que, mesmo sendo a maioria, a gente não consegue chegar no topo, a gente não é a maioria lá no topo, né? E eu acredito, né, esse trabalho aqui, publicado pela Pamela, né, com coautoria de participantes aí, de autores do Parent Science, eu acredito que o que vem acontecendo nesse meio do caminho aí, em que se formam muitas mulheres, mas elas não chegam, em sua maioria, no topo, talvez seja devido, né, à jornada de trabalho acadêmico-científica, que frequentemente ultrapassa o tempo de trabalho regular, demandando horas extras para escrita, revisão de artigo, leituras, estudos, orientação de estudantes, horas que muitas vezes não estão disponíveis na rotina das mulheres que conciliam esse trabalho com o cuidado da casa e dos filhos. Então, só para a gente ter uma ideia, esse outro trabalho demonstra para a gente aqui, olha, uma taxa de publicação e o ano do nascimento da criança, né? Então, isso daqui antes da criança nascer, né? A taxa de publicação vem ascendendo, né? Após o nascimento, tem uma redução da taxa de publicação, que depois de algum ano tende a recuperar, mas não retorna no topo antes do nascimento da criança. E o impacto na maternidade na carreira científica, né, ela é considerada pela maioria das mulheres, né, aqui 59%, negativa e negativa fortemente, né, o impacto é muito grande e a gente sabe disso. Bom, então, é claro que existe um problema, né, devido ao impacto da maternidade na carreira e a diminuição da diversidade na ciência. E a gente vê que os principais desafios, não só pessoalmente falando, mas né, esse aqui é um trabalho publicado, como eu comentei, mas o que a gente pode ver no dia a dia é a dificuldade em conciliar as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos com a demanda da carreira acadêmica, enfrentar os estereótipos de gênero de menor brilhantismo e competência, enfrentar o viés relacionado à maternidade e menor comprometimento com a carreira acadêmica. E aí, ainda no meio do caminho, tem os fatores de interseccionalidade e isso acarreta diversas consequências, como redução da produtividade, dificuldade de mobilidade acadêmica, menor competitividade, progressão mais lenta na carreira,
participação decrescente das mulheres ao longo da carreira, que é o que eu comentei com vocês, né? Então, um exemplo clássico, as bolsistas de produtividade. Quando vai chegando ao topo, né, a gente tem uma participação decrescente das mulheres. E o que a gente acredita que isso pode estar relacionado, sim, com a questão da maternidade. Bom, e aí, então, a gente pensando em uma criação da comissão Mães na Ciência do Rede Brasil, como que a gente pode, quais são as ações que a gente pode fazer, e executar para contribuir, para minimizar esses efeitos, esses impactos negativos da maternidade na produção científica da mulher, né? Eu acho que o principal é conscientizar a comunidade acadêmica sobre esses impactos, né, da maternidade na produção científica, seja por meio de palestras, isso que a gente está fazendo hoje, simpósios, discussões de grupos, discussões com outros grupos, né? Eu acho que um grupo muito importante para a gente conversar é o Parent Science, apoiar e divulgar políticas de avaliação do currículo, considerando o impacto da maternidade, né? Essa questão aqui o Parent Science vem fazendo muito bem, né? Algumas universidades já adotaram essa política, como, por exemplo, em avaliação de concurso, por exemplo, né? Se o candidato teve a licença maternidade, a análise de currículo por mais 1 ano, 2 anos. Discutir a criação de um regimento que assegura os direitos e amparos de mães durante a pós-graduação. Eu vejo que talvez esse daqui seja um dos principais desafios que nós temos, nós mulheres, né, que é uma questão ainda que fica em aberto. Apoiar e divulgar políticas de apoio para a retomada de carreira após a licença maternidade, que a gente sabe que esse período é um período muito difícil e complexo para a mulher, e ela precisa retomar muito rápido, né? Rapidamente ela já tem que voltar e produzir normalmente, como se ela não tivesse um filho, né? Isso aqui é interessante, discutir a criação de um espaço apropriado para crianças que acompanham as mães cientistas no próximo Congresso da Doha de Brasil, né? Isso aqui eu venho vendo algumas demandas com relação a um espaço para crianças no Congresso, né? Eu já vi movimentos, ao menos, de uma sala de amamentação, e agora eu venho vendo também movimentos de criação de um espaço para crianças que acompanham suas mães nos congressos, né? E já tem alguns resultados aqui com relação a isso daqui, né? Hoje eu já vi uma postagem, acho que do Parent Science, mostrando um congresso, se não me engano, na UFMG, que já teve um espaço para criança que estão acompanhando as mães no congresso. E uma coisa importante que eu acho que, como ação da comissão, né, de uma futura comissão Mães na Ciência do Rede Brasil, seria compartilhar depoimentos de mães cientistas a fim de entendermos as dificuldades enfrentadas. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes uma dificuldade que eu enfrento não é a mesma que outra mãe na academia enfrenta, ou uma pós-graduanda está enfrentando, né? Mas não só as dificuldades, é importante a gente também divulgar superações, para que sirvam de exemplo, incentivo, inspiração para as mães na ciência. Bom, isso tudo, né, todas essas ações para poder minimizar os danos, eu falo dano, tá, na verdade, é o impacto negativo, né, da maternidade na ciência, tudo em prol de lutar por um ambiente científico mais igualitário, diverso e justo para continuarmos a fazer a ciência como missão e continuar fazendo a diferença na sociedade, né, e eu acredito, e se, como mensagem para as mães acadêmicas e mulheres que estão considerando uma carreira científica, né, as mulheres e meninas, né, que nós não estamos sozinhas. Hoje já existem movimentos que têm nos apoiado, e eu acho que uma criação de uma comissão Mães na Ciência do Rede Brasil só vem nos apoiar e conscientizar das nossas dificuldades, mas também das nossas superações. E nós podemos sim fazer ciência de alta qualidade e juntas, claro, tornaremos nossas jornadas tanto na academia
quanto na maternidade mais leve. Bom, eu gostaria de agradecer, eu prometi a Grazi que eu ia ser mais breve, para a gente abrir para discussão. Então, Grazi, estou aberta a perguntas, e eu gostaria muito mesmo de agradecer a Doha de Brasil pelo espaço para a gente estar discutindo hoje essa temática tão importante. Ótimo, Fabiana, obrigada. Então, agora a gente também queria abrir para a Pamela. Pamela, se você quiser fazer alguma contribuição, estender um pouco o tema, fica à vontade também, tá? Obrigada, Graziela, pela oportunidade de estar aqui, e Fabiana pelo convite. Eu agradeço muito a tua fala. Para mim, eu acho que eu falo em nome de várias mulheres especialmente, mas também homens que têm trabalhado nessa linha de tentar levar esse tema para a sociedade científica, para a academia. É muito lindo ver a tua apresentação e ver esse tema ganhando cada vez mais espaço e mais momentos de discussão. Não é uma novidade falar de mulheres na ciência, esse é um tema que tem sido bastante debatido já há alguns anos, no mundo inteiro, não só no Brasil, né? A gente tem várias políticas, até internacionais, e premiações, né, que buscam incentivar a participação de mulheres na ciência. E a gente sabe que muitos são os motivos que fazem com que a gente acabe tendo, pelo menos nas posições de tomada de decisão, de destaque, né, as bolsas de produtividade, como a Fabiana mostrou, a gente acaba tendo um maior número de homens do que mulheres. A gente pode citar vários fatores, a questão do assédio nesses espaços acadêmicos, questões relacionadas a preconceito, o viés implícito, né, que todos nós temos um olhar que julga mesmo sem ser um olhar voluntário, julgando. A gente tem a questão de representatividade, como a gente não vê ao longo da história tantas mulheres sendo reconhecidas, a gente muitas vezes não se vê como pertencendo a esses espaços, e dentre esses tantos fatores, sem dúvida, a maternidade e a distribuição social do cuidado, eu diria, não só a maternidade, mas a questão do cuidado, seja ele cuidado doméstico, cuidado de pessoas, né, dos filhos em especial, mas também, se a gente for olhar, familiares idosos ou que precisam de atenção integral, na maior parte das vezes, quem é responsável pelo cuidado é uma mulher. Então, esse é mais um dentre esses tantos fatores que impactam, sim, na nossa capacidade de progredir na carreira científica. Especialmente no Brasil, o que a gente tem visto é que as mulheres conseguem entrar na ciência até em maior quantidade do que os homens. Se a gente for olhar as bolsas de iniciação científica do CNPq, por exemplo, a gente tem mais bolsistas mulheres do que homens. Isso mostra que não é falta de interesse, né? Não é falta de motivação ou de vontade. O que acontece de fato é que ao longo dessa trajetória, a gente acaba tendo mais interrupções na carreira, e a maternidade é uma dessas interrupções muito marcante, né? Porque no Brasil a gente tem uma licença maternidade ótima, de 6 meses, né? Nós não lutamos para que isso mude, mas a gente luta para que exista uma licença paternidade tão boa quanto, né? Porque se a gente perguntar para os pais, eu também tenho certeza que todos acham um absurdo a gente ter apenas alguns dias de licença paternidade. Essa é uma política que não é específica da ciência, mas que também impacta nessa divisão de cuidados, nessa visão que a sociedade tem sobre a responsabilidade de cuidar dos filhos ser majoritariamente das mulheres do que dos homens. Enfim, são uma série de questões e, sem dúvida, como vocês mencionaram, dentro do conceito DOHAD, esse é um tema super relevante, né? Eu não faço parte da rede, mas eu também pesquiso em protocolos de privação de cuidados no início da vida, e o impacto disso sobre a cognição. E a gente vê o quanto também o cuidado no início da vida é importante, e isso, sem dúvida, se relaciona com o olhar que a gente tem, as políticas que a gente cria. Então, eu achei perfeita ali as colocações que a Fabiana coloca no final, né, como objetivos de uma comissão que trabalhe nessa temática. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa atuar
em levantamento de dados, porque nós somos cientistas e cientistas se baseiam, ou deveriam se basear, né, na tomada de decisão em evidências científicas. A gente tem tentado fazer muito isso no Parenting Science, assim como a gente tem tentado fomentar outros espaços para essa discussão, né? O Parent, assim como eu estou fazendo aqui hoje, a gente já fez várias vezes esse trabalho de apoiar a criação de grupos de trabalho em universidades ou de comissões em sociedades científicas, e isso é essencial para que a gente tenha voz, né? Não adianta uma pessoa sozinha falar sobre, ou uma sociedade sozinha falar sobre esse tema. É extremamente importante que a gente se una e realmente leve esses dados, essa discussão, de forma que eles possam embasar em políticas, né, políticas de ações afirmativas que considerem de fato o impacto que a maternidade tem sobre a carreira dos cientistas. Perfeito, Pamela. Então, Fabiana, primeiro, muito obrigada pela sua fala, né, pela sua proposta. A gente está realmente enxergando como uma sociedade em início pode já começar, né, sem esse gap que a maioria das sociedades precisaram, né, cobrir com o tempo, né? Então, obrigada pela sua fala, pela sua proposta. Muito obrigada, Pamela, também por ter contribuído. E agora a gente abre para as discussões. A gente tem vários elogios, vários comentários aqui no chat, mas eu vou começar com quem está com a mão levantada, a Patrícia. Patrícia, por favor. Oi, pessoal. Eu acho que... Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada, Pamela. Fabiana, eu acho que você foi genial, né? Dizem que gênio é aquele que enxerga o óbvio. E é óbvio que a sociedade Doherty tem que cuidar disso, né? É muito óbvio, né? Nós temos que ter esse cuidado, sim. E é engraçado que eu estava falando com a Graziela, perguntei para ela, Graziela, quantas pessoas temos? Agora nós temos, acho que é 49, mas na hora a gente tinha 40 mulheres e 5 homens, né? Então, você veja que até a atenção a esse assunto não é dado, né? Para que eu vou ouvir falar sobre mulheres na ciência, né? Para quê? Né? E isso é realmente algo muito injusto. Eu acho que nós também discutimos isso na Assembleia da FESB. E eu sugeri que a FESB tivesse uma ouvidoria, sabe? E eu acredito que essa ouvidoria da FESB, ela poderia, por causa das mães, né? Porque eu sugeri essa ouvidoria em casos de assédio, né? De alunos na pós-graduação. E eu acho que essa ouvidoria poderia também, deveria ter, a participação de uma comissão, dessa comissão do Doherty, que ela iria conversar com todas as mães gestantes, as gestantes, né, na pós-graduação. Todas as gestantes teriam, assim, seria como se fosse uma obrigação do programa de pós-graduação encaminhar as gestantes para a gente, tá? E nós teríamos uma comissão que conversaria com elas. E falaria para elas sobre a importância do estresse, do controle do estresse, da boa alimentação, né? E nós seríamos totalmente, a pessoa seria totalmente anônima, a gente não iria falar nada sobre elas. Então, elas poderiam falar sobre o assédio, se está tendo algum assédio, se está tendo alguma coisa. E nós poderíamos mediar isso, né? Conversaríamos com a FESB e a FESB entraria em contato com o programa, não sei quais os caminhos aí. Mas as mães, na ciência, elas têm que ter essa noção. Eu acho que assim que a pessoa ficasse gestante, a mulher estivesse gestante, entrasse em contato conosco, e nós já enviaríamos para o orientador, né, o que é necessário fazer, como é necessário tratar aquela gestante, né? Porque nós sabemos muito bem como que tem que ser tratada, não é? Então, qual a autoridade nossa? A nossa autoridade é da Associação Doherty Brasil. Essa nós sabemos o que estamos falando, né? Então, a aluna ela não pode passar pelo estresse normal que existe num curso de pós-graduação.
Ela não pode. E ela tem que ter o seu tempo revisto, seu tempo de curso, seu tempo de tudo. A minha pós-graduanda, que engravidou, eu falei, ó, para tudo. Depois de um certo tempo, assim, ela foi fazendo as coisas bem com calma, eu falei, você não tem prazo, né? Vai acabar a sua bolsa tal, né? Mas você não tem prazo. Ela saiu, ela entrou de licença, e ela tá, acho que o menino dela tá com 6 meses agora, ela tá pensando em voltar para defender. Isso por quê, gente? Não tem como uma gestante defender uma tese. Não existe isso. Quem que não estressa defendendo uma tese? Isso não existe. Então, uma gestante pode defender uma tese? A gestante pode, a pessoa que está amamentando, ela pode defender uma tese? Não pode, gente. E aí, de onde que tem que partir isso? Da CAPES. Porque os programas de pós, eles atendem à avaliação da CAPES. Então, por exemplo, essa aluna minha que ficou afastada, não defendeu, está contando lá com o curso que minha aluna não defendeu. Olha que porcaria de orientadora que eu sou, porque minha aluna não defende, né? Estou um pouco me lixando, né? Mas as pessoas têm, a CAPES tem que saber disso e tem que dar esse prazo indeterminado para quem teve um filho. Indeterminado, sabe? Isso não deve ser algo que prejudique o curso ou prejudique a carreira de uma mulher. Tem que ser algo natural. Olha, natural. Ela vai gestar e vai ter um filho e ela, até os 2 anos, essa criança vai precisar de muita atenção dela. Né? Então, não enche o saco, CAPES. É mulher tem que gestar, tem que ter filho, tem que desenvolver, o neurodesenvolvimento tem que ser acompanhado, tem que ser muito bem cuidado, importantíssimo estar com eles até os 2 anos, não é? E isso tem que ser compreendido pela CAPES, tem que ser compreendido. Então, o primeiro passo seria nós fazermos um documento endereçado à CAPES, né? Vou ver os meios aqui que são mais fáceis da gente fazer isso, para conseguir essa consideração da CAPES. Isso tem que vir de cima para baixo, né? Eles é que tem que falar que isso é natural, né? Mas a gente vê que você fala assim, 6 meses de licença vai cair a produção, né? Então 1 ano, que generosidade, até parece que é só 6 meses, né? Porque você vai ter o filho, você já tá, não vou marcar isso porque eu vou ter o filho, não vou fazer isso porque eu vou ter o filho, né? Quer dizer, durante a gestação, né? Já é aquele relaxo, né? Gravidez não é doença. Tem uma raiva disso, gente. Porque, e esse papo de gravidez não é doença, que nós mesmos defendemos para que possamos ter lugar no mercado de trabalho, né? Isso não é verdadeiro, não é uma doença, mas é um período extremamente importante. A gente não pode estar sujeito a todo o estresse que os outros estão, né? E, então, eu acho que nos próprios cursos deveriam ter formas de aliviar um pouco, né, nesse período, né, de tornar a vida mais fácil das mães, né? Isso deveria ser em todos os locais de trabalho, né? Mas na academia, como a gente está baseado em ciência, a gente tem que fazer isso, né? E, então, gente, eu acho que isso tudo é importante, que nós, então, possamos ter isso na CAPES e possamos ter um atendimento direto à DORA de Brasil, essa comissão, né, que exista, nós tenhamos pessoas ali dedicadas conversando com essas mães, porque a gente também não sabe, né? Fala assim, será que eu posso fazer isso? Será que se eu falar isso, eu falando... Não. A gente mandou para o seu orientador o que é importante, a gente vai te falar também. Nós informamos o que é importante. Ele está abusando disso? Então vamos tomar algumas medidas? Né? Vamos. Você pode trocar de orientador? Pode. Vai acontecer alguma coisa com você? Nada. Né? Então, e também é um controle, por isso que eu falei na festa, desses orientadores abusivos. A gente sabe que existe muito. E aí eles falam você vai ser perseguida se você, sabe? Eu vou queimar você. Não existe isso, gente, de queimar ninguém. Você é abusivo, você não vai ter aluno. E ponto final. Não é? Então, tem que ter uma ouvidoria, e os pós-graduandos, desde o primeiro ano do mestrado, tem que saber disso. Que se o seu orientador
está sendo abusivo, você não tem que ficar com ele, você pode mudar de orientador, né? Procurar alguém que seja mais... E existem orientadores muito legais, e pode ser muito gostoso fazer ciência. Você não precisa ter esse grau de competição, né? Que alguns orientadores fazem no laboratório, né? Aquela competitividade, aquela coisa louca, sendo que você gosta de fazer pesquisa, você não quer ganhar de ninguém. Você gosta de fazer pesquisa, você quer descobrir alguma coisa. Então, eu acho que tem alguns locais de trabalho de pesquisa, gente, que são muito insalubres por conta disso. E ninguém deveria ser submetido a isso. Porque ao invés de você formar pessoas, você destrói pessoas. Muita gente parou com pesquisa, não quis nunca mais saber, fugiu da academia. Né? Então, gente, eu acho que principalmente nós, que somos mulheres que sabemos tudo isso, porque, não se enganem, não é só 2 anos, para o resto da vida você é mãe, e para o resto da vida você vai ter preocupação, claro, com isso, e deveria haver uma correção séria quanto à produtividade de homens e mulheres. Muito séria, porque isso vai estar acarretando uma série de coisas, como, por exemplo, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho visto que os departamentos andam cheios de homens aqui pela Unicamp. Porque é muito fácil você ver, se a gente produz menos a ponto de não ganhar tantas bolsas de produtividade, a gente vai passar menos em concurso, lógico, não é? Vai perder para homens. Então, gente, eu acho que você comparar um artigo com um filho, né, não dá, né? Quantos artigos científicos são um filho, né? Então, esse próprio fato de você ter gerado uma vida, vale quantos artigos? Gerado e está construindo essa vida, né? Você que está lá. Então, eu acho que existe uma desvalorização, sim, da mulher, uma tentativa de fazer a mulher ser igual ao homem, ela não é, em termos de gestação, ela não é, e não tem que ser, nunca. Gravidez não é doença, mas gravidez tem que ser muito cuidada, não é uma coisa simples. A gente sabe disso, o quanto afeta o desenvolvimento neural das crianças. E essa quantidade, gente, eu não tenho dúvidas disso. É o que eu falo lá naquela minha primeira palestra, a quantidade de autismo, de TDAH, está relacionada com a mulher nesse mercado de trabalho hostil, horroroso, né? Então, a gestante que está num lugar horroroso, é lógico que ela vai programar a criança. Ela não vai conseguir dar atenção, porque ela vai ter que, eu tenho que produzir para ser muito boa como os outros, e vai largar o seu filhotinho lá, né? Com 7 meses, que é a coisa mais rica do mundo. E eu fiz mestrado, doutorado com o meu filho pequeno. E vocês não têm noção do arrependimento que eu tenho de ficar no computador. Eu lembro de eu lá no computador e meu filhinho aqui com os bonequinhos dele, os hominhos, né, brincando de hominho aqui no chão, e eu no computador pedindo entregar uma coisa à noite. Gente, que idiotice, por que eu fiz isso? Né? Então, a mãe e as meninas têm que saber, as mulheres jovens têm que saber o que é importante na vida delas e o que é mais importante. Eu tenho título de mestre, doutora, de pós-doc, mas o mais importante título é o de mãe. O resto é tudo uma porcaria. Quando você chega na minha idade, você fala, que grande porcaria esse monte de título. O mais importante é meu filho, né? Então, a gente tem que saber distinguir. Nós somos muito, sempre, nossas mães, todas as mulheres, não, você tem que, não, vai. E a gente fica meio assim, se cobrando, eu tenho que ser muito boa. Não, gente, não precisa, né? Menos. Então, algumas coisas dessas que eu acho que a gente tem que discutir nessa comissão que a gente pode formar e ter um atendimento para as mulheres, né? Para as nossas alunas. Gente, a Cris estava com a mão levantada. Cris, fala. É emocionante ouvir vocês. A Fabiana, a Pâmela e agora a Paty, então, realmente, assim, é de cortar o coração a gente pensar na situação que a gente vive, né, nas nossas instituições, assim, no nosso país, e de o quanto a gente precisa realmente dessa rede de apoio. Eu não tenho filhos ainda, né, mas, enfim, pretendo ter, então, penso, assim, na minha situação pessoal e penso muito nas mães que me rodeiam aqui na universidade, principalmente, assim, tanto em nível de graduação, quanto em pós-graduação, especialmente porque muitas, né, meninas na pós-graduação estão justamente na idade de ter filhos e muitas vezes acabam adiando, que foi o que aconteceu comigo. Eu dizia, não, depois do doutorado eu vou ter filho.
Aí depois do doutorado, tu entra num concurso, aí tu tem que ficar os 3 primeiros anos, o que eu até hoje acho que foi uma violência tremenda que fizeram comigo, que disseram, tu não pode engravidar no teu estágio probatório. E eu achei que isso era uma lei, e não engravidei no estágio probatório, e depois isso foi uma bola de neve, sabe? Então, assim, é horrível. E eu ouvi isso de uma mulher, de uma secretária da minha universidade. Assim, uma pessoa que a gente acha que conhece a legislação, e na verdade o que ela estava fazendo era um assédio moral. Hoje eu tenho, assim, certeza absoluta disso, né? E aí a gente vai retardando a maternidade, e aí depois chega um momento em que fisiologicamente o teu organismo te diz, passou a tua hora. Agora já não é mais a hora de ter filhos. E a importância que tem isso, eu chego até a me emocionar com isso, mas assim, a importância que tem isso, né, na formação da gente e das pessoas que a gente está formando. Eu tive experiência nos últimos 3 anos de 2 alunas minhas no pós-doc que tiveram filhos. E eu, como a Paty falou, eu dei todo o apoio. Elas continuaram com as bolsas em casa, trabalhando em casa como elas podiam, revisar um artigo quando elas tinham tempo, às vezes o bebê estava dormindo, elas me diziam, Cris, olha só, eu não vou poder te entregar, não tem problema nenhum, tu faz quando tu puder. Quando tu tiver um tempo, tu revisa estatística, quando tu puder um tempo, tu revisa o texto, não tem problema nenhum. Porque eu sofri esse assédio realmente muito violento, assim, durante a minha formação, e eu acho que a gente tem que proteger as pessoas que, né, que dependem da gente e que nos cercam. E pensando, assim, no que a Paty estava falando agora de políticas públicas, né, com certeza a gente tem que atuar na CAPES, tem que atuar no CNPq, e institucionalmente a gente também precisa atuar, porque as nossas universidades, elas podem fazer políticas, né? Eu faço parte, nesse momento, da Câmara de Pós-Graduação na universidade, e nós aprovamos uma legislação específica, lato sensu, que não tinha nenhuma legislação, e eu muito fortemente atuei, assim, tanto defendendo o tempo de maternidade quanto de paternidade, como a Pamela chamou a atenção, né? A gente precisa estimular que os pais estejam presentes também nesse momento, né? Porque muitas vezes lhe é tolhido, né? O tempo que ele poderia passar e ter esse vínculo, né? Com o bebê que está num momento, né, de desenvolvimento super importante para a criação do vínculo. A Pamela, ela trabalha com esse período justamente pós-natal precoce, né, Pamela? Eu acho que é super importante, e eu já deixo aqui um pré-convite para tu voltar aqui para apresentar o teu trabalho, né, Paty e Grazi, acho que a gente pode combinar no futuro, porque é um trabalho lindo, realmente, né, eu acompanho muito o teu trabalho com o neuro, e acho que ele é essencial, assim, a gente precisa conhecer mais aqui no Doha de Brasil. Com certeza tu vai ser muito acolhida aqui, tu pode ter certeza, assim como eu fui, sou todos os dias, tu também vai ser. E então trabalhar dentro das nossas instituições, né, das nossas universidades, nas comissões que a gente faz parte, nos conselhos, né, nas câmaras superiores da nossa instituição, e propor realmente essas legislações internas, né, que elas fazem muita diferença. A gente trabalha, todos nós aqui, em universidades em todo o Brasil, a gente tem representações, o DOAD, ele permite isso, que a gente tenha representação de norte a sul, de leste a oeste. A gente realmente tem um público muito, muito variado aqui, e a gente, se articulando aqui dentro, com certeza a gente consegue espraiar essa necessidade que a gente tem de criação de políticas, mesmo que elas sejam apenas institucionais. Isso já vai fazer uma diferença enorme. E podem contar comigo para isso. Obrigada, Lilis. Ótimo, Cris. A gente tem vários relatos aqui, gente, no chat. Está bem interessante, vários apoios. E, Cris, passei pela mesma coisa que você durante a pós-graduação. Numa entrevista de pós-doc, era eu e mais 2 homens, e o entrevistador, né, o PI, falou para mim assim, mas como é que você pretende ter filho morando aqui em São Paulo, sem família? Por que você acha que eu tenho que te contratar? Eu muito educada, queria perguntar para a mãe dele se ele era filho de chocadeira, né, mas não podia, então disse para ele que não pretendia ter filhos tão cedo. E assim também empurrei e não pude tê-los, né? É uma violência, né, Grazi, que a gente enfrenta. E se a gente não tiver pessoas que nos ajudem, não necessariamente elas estão na mesma posição que a gente, mas se elas tiverem essa formação, participarem dessas discussões, né, com certeza elas vão ver a maternidade de uma forma distinta, né? E não como algo impeditivo, né? Até porque eu acho que os exemplos que eu tenho de mães maravilhosas na pesquisa, eu acho que a maternidade, ela te dá uma clareza de raciocínio também, às vezes, que tu consegue fazer muito mais em tão menos tempo, capacidade, né, de organização, né? A gente Exatamente. vê que as mães são super organizadas. Exatamente. Isso.
Ótimo. Fabiana, por favor. Não, então era só para comentar, né, a questão que a Patrícia comentou do óbvio, né, que na verdade também me acendeu muito, né, essa questão, que eu também trabalho com estresse em modelos, né, em roedores, durante gestação e lactação, e o impacto é devastador na prole, né, então é, assim, extremamente importante. Só uma outra questão também, eu também já deixei de ser contratada numa instituição privada, porque eu estava grávida. Eu sempre esperei ser contratada na época por essa instituição, recebi o telefonema no dia que eu descobri que eu estava grávida. E eu abri o jogo, né, na época com a diretora e não fui contratada. E a questão de atuar por instituição, Cristiane, eu acho isso extremamente importante, né? Pois as instituições, elas têm as comissões que elaboram, por exemplo, as comissões, os regimentos, por exemplo, de concurso, os editais de concurso, por exemplo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode, sim, começar a contribuir institucionalmente e também com relação às pós-graduandas, que eu acho que é extremamente relevante e que elas são totalmente desamparadas, né? Muito da boa vontade do orientador. Eu acho que tem que, sim, trabalhar com normas, né? Com tudo documentado. Só mais uma questão, uma coisa muito importante também na academia, né? Que até perguntaram para a Gazela, como que você vai ter filho aqui em São Paulo? Nós, mulheres, né, a gente perde a nossa rede de apoio, porque a gente tem que buscar uma pós-graduação, a gente tem que buscar uma universidade, então assim, nós somos sozinhas mesmo, a gente perde a nossa rede de apoio, vó, pai, mãe, amigos, tios, toda aquela rede de apoio, então a gente ainda tem esse fator agravante, né, que nós da academia e as alunas, né, a gente vai buscar uma universidade, a gente vai atrás de um concurso, e aí a gente perde totalmente a nossa rede de apoio, né, a gente é sozinha mesmo. Raul, boa tarde, Raul. Boa tarde, Patrícia. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu estou impactado com os depoimentos. Porque quando você tem noção dessas coisas, né? Enquanto homem, bom, eu já tenho 60 anos, né? Mas quando você ouve várias mães, várias mulheres falando de suas experiências, por exemplo, uma agressão, o que Graziela sofreu, isso você não imagina, né? Quer dizer, você sabe que isso acontece, mas você não imagina o impacto que isso tem. Por uma pessoa, a Cristiane, falando também do que ela deixou para trás por conta de... Veja, é uma coisa que fica na cabeça de todo mundo, sabe? Impondo aquilo ali como se fosse uma regra. Aí, quando você vê o que está acontecendo depois, é que você vê que aquilo ali foi um assédio. Você tem razão, Cristiane, é um assédio moral, foi um assédio moral isso aí. Entendeu? E bem capaz de muitos homens, até eu mesmo, ficou torcendo por isso. Olha, sabe, na cabeça da gente. Bom, eu realmente estou um pouco impactado com isso aí, sabe? Eu só queria dizer o seguinte, que aí é que você vê aquilo que eu venho dizendo aqui no Dohad o tempo todo, né? O Dohad não é só o Dohad, entendeu? Quando a gente estuda esse negócio todo, quando a gente coloca e tenta fazer relações com a vida, com a sociedade, com o mundo, a gente vê que o que a gente está trabalhando, né, ou no rato, ou no homem, ou onde seja, certo? É muito mais fácil mostrar isso ao mundo, entendeu? Mostrar isso às pessoas, à sociedade. O Dohad é mais do que isso. Entendeu? Então, por exemplo, o que Fabiana colocou aqui, tem uma professora nossa que também trabalha, Fabiana, com estresse perinatal, sabe? Quer dizer, a gente tem que tentar associar o que a gente faz à realidade, né? A nossa realidade. Eu não só estou dizendo no Brasil. O Brasil é triste nessas coisas. Tem isso aí, tem a valer, né? Se nós que somos representantes de uma determinada classe, passamos as mulheres
nossas mulheres passam por tudo isso, vocês imaginem as classes menos favorecidas, o que passam, né? E isso tudo pode ser visto de vários pontos de vista, científico, né? Experimental, clínico, né? Através dos modelos e tudo. Quer dizer, veja, o Doherty tem essa abrangência. A Patrícia colocando isso aqui, sabe, dando essa oportunidade de se falar isso, eu fico impactado, às vezes meio triste, mas também feliz, porque, poxa, você imagina uma discussão dessa na FESB, o impacto que isso não tem, certo? Porque nós somos uma sociedade, tal. Vamos dizer que a gente não tem, talvez hoje a gente, mas em breve vai ter, viu? A abrangência da FESB, certo? Mas essa é uma discussão importante para a mulher brasileira, entendeu? É uma discussão. Eu mesmo não faço ideia das reivindicações, dos tormentos, dos pensamentos todos que a mulher brasileira faz. Tem, né? Bom, e para terminar, eu queria dizer, Pamela, você está mais do que convidada a fazer parte do Doherty, viu? Se não faz, entre. Porque o Doherty é o que eu digo aqui sempre. O Doherty não é só uma sociedade científica, é uma maneira de pensar das ciências da vida, né? E aí tem uma transdisciplinaridade que, às vezes, até nós do Doherty não alcançamos. Só alcançamos, por exemplo, com esse evento, por exemplo. A gente vê que o que a gente faz, o que Fabiana faz lá, tem uma consequência. A gente tem que entender aquela consequência e dizer, olha, nossas mulheres, se passarem por isso aqui, vai acontecer aquilo ali, pode acontecer aquilo ali. Está entendendo? É a translação da coisa, entendeu? A transdisciplinaridade, né? E aí a gente tem argumento para se contrapor e mudar políticas sociais de vários países, não só do nosso, dos estados e tal. Enfim, é isso. Olha, eu entrei, eu disse, eu vou ficar meio calado, porque eu acho que é a hora das mulheres falarem, sabe? Mas você fica meio impactado, sabe? Desculpe aí, então, um abraço grande para todo mundo. Raul, não é a hora das mulheres falarem, não, é da hora dos homens que têm consciência e que têm essa sensibilidade se manifestarem, se colocarem, porque às vezes o homem não ouve a mulher, ele só ouve o outro homem. Então, se tem mais homem falando sobre isso, né? Os mais cabeças duras, ou que não sei como classificá-los, mas esses homens que têm dificuldade de ouvir as mulheres, que não têm a mesma sensibilidade, às vezes precisam ouvir de outros homens, né? Então, se tem mais homem falando, esse assunto chega em mais gente, sabe? Graziele, você me permite só uma parte aqui. Claro. Você acredita, a nossa sociedade é tão machista, é tão discriminatória, que até eu mesmo, você vê, já tenho um certo tempo, uma certa cancha dessa coisa, mas às vezes eu tenho medo de me colocar. Eu acho que foi no mês passado, eu por acaso coloquei, não vou dizer, eu coloquei numa academia, certo? Falei sobre o problema do LGBTQ+, entendeu? Eu recebi pessoalmente uma advertência, porque eu coloquei aquilo. Quer dizer, quando você olha para um homem velho do cabelo branco e vai falar sobre a questão da sexualidade e tudo, pense, aí você fica meio traumatizado também, viu? Pode ter certeza, porque você não quer chegar. Agora, você imagine, isso não é só, quer dizer, todas essas questões discriminatórias, não é só, ela transpassa, sabe, coisas que a gente imagina, mas eu não quero mais intervir. E eu estou falando da questão
da questão de que é a hora da mulher falar, não quer dizer que o homem não tenha e não possa e não deva falar, mas é porque eu acho que quando é a mesma coisa quando eu entro em discussão. Eu gosto muito de entrar nessas discussões. Por exemplo, falar em nome do negro. Só quem é negro, você pode falar, mas quando começa, quando inicia, e quem fala com propriedade é quem é. É quem é, entendeu? E aí você coloca a sua posição e tal. Então, na questão do negro é a mesma coisa, né? Quem é o branco para definir políticas raciais, antirraciais? Certo? Bem, enfim, mas não vou. Depois a gente conversa mais sobre essas coisas todas, mas eu só quero dizer que eu estou impactado e feliz, e eu espero que haja mais outras discussões nesse campo aí, viu? Obrigada, Raul. Juscelin? Olá, gente, vocês me ouvem? Tudo bem? Boa tarde. Excelente discussão. Meninas, contem conosco para fazer eco, né, para fazer voz nessa demanda. Eu concordo com vocês, não é? É um momento importante de, né, manifestação, não é, das meninas, das mulheres que fazem ciência, mas também, não é um momento de conciliação, não é, de integração de ideias para que a gente caminhe para um melhor, né, para fazer coro mesmo numa questão que é absolutamente relevante, né? Então, contem conosco. Eu estava, né, acompanhando o chat aqui também, ouvindo, né, a Pâmela e a Fabiana são, né, questões muito, muito interessantes, e concordo com o Raul, né, quando a gente observa um relato, lê, de fato, essa questão vem muito à tona, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, mas na HBO tem um documentário chamado Rompendo o Silêncio. Eu não sei se vocês, né, tiveram oportunidade de acompanhar, mas diz respeito, não é, a assédio sexual e moral no ambiente acadêmico, inclusive, não é, com um enfoque em alunos de graduação. E um dos depoimentos, né, uma das entrevistas é dada pela Marina, que foi, né, ela foi aluna do curso de medicina aqui de Botucatu. Então, a gente tem discutido bastante, não é, tanto na graduação como na pós-graduação, essas questões aqui, né, como membro, né, de conselho e de coordenação de graduação e pós, a gente tem, né, ouvido e os casos, eu imagino que eles têm aumentado, não é, nesses últimos tempos, no que diz respeito ao assédio. Obviamente que né, toda essa temática que foi discutida, que, né, transcende o assédio, mas que trata, não é, da maternidade, como vocês, né, colocaram, e não como um problema, mas é uma questão a ser tratada, né, do ponto de vista, né, de distribuição do tempo e de prioridades, né, eu acho que a gente tem que discutir bastante. Infelizmente, pessoal, eu acho que esse é um problema que a gente enfrenta normalmente, não é, em situações, em reuniões onde essas questões são discutidas. Infelizmente, as pessoas que mais precisam ouvir, elas acabam não participando, né, dessa discussão. Então, esse é um problema, né, de fazer chegar a quem de fato precisa ouvir. Mas, de qualquer maneira, parabéns, né, a Fabiana e a Pâmela, e contem conosco. Tá joia? Um grande abraço. E o Justo é um exemplo disso, né, Justo? Você e a Carol, sua esposa, os dois acadêmicos se conheceram, sim, casaram, ele continuou na academia e ela... Eu poderia dizer que a gente teve que, né, nós dois, a gente, né, fez mestrado e doutorado, né, bem pareado, e aí nós chegamos num momento em que a gente teve que fazer opção. Olha, aquele que primeiro passar um concurso segue o outro.
E foi isso que aconteceu, né? Mas hoje ela deixou, né? Ela é professora, depois ela fez pedagogia, a Carol hoje dá aula para as crianças no SESI, mas ela continua, Parou um né? tempão, né, Luiz? Oi? Parou um tempão, né? Da Parou, vida dela porque ela, acadêmica. né, nessas andanças, né, de concurso para lá e para cá, a gente acabou, né, tendo que fazer essa opção. E mesmo quando passa em concurso, né, Cris? Ainda ouviu um absurdo desse. Meu Deus do céu, que raiva, Cris, que raiva. Imagina, quando você conseguiu passar num concurso público, quer dizer, você, né, ganhou ali, chegou. Não, você não pode. Ai, gente, que absurdo. Desculpa. Mas é isso, gente. Obrigado. Pamela, por favor. Eu só queria comentar o quanto é bom ouvir o Raul e o Luiz Antônio falando aqui com a gente. É super importante ter todos e todas junto nessa discussão. É claro que falar sobre a experiência cabe a quem viveu a experiência, mas a ideia é que a gente também possa falar sobre outros olhares, né? Falar também a partir de evidências científicas, já que a gente já tem dados em vários lados, né? Tem tanto dados em relação à importância desse período na fase da vida da mulher e da criança, mas a gente também tem dados mostrando o impacto que isso tem na academia. Então, a partir desse olhar, a gente pode envolver todos e todas na discussão, e também a questão do quanto a diversidade é importante para a ciência. Quem tem acompanhado mais essa literatura na área de construção da ciência mesmo, deve ter visto que tem saído muitos artigos mostrando que grupos científicos mais diversos, tanto em questão de diversidade racial, diversidade sexual, quanto de gênero, são grupos que fazem uma ciência mais criativa, uma ciência mais inovadora e, portanto, uma ciência melhor. Então, quando a gente luta por ter um espaço de ciência mais diverso, a gente também luta para que a ciência que a gente faz seja melhor, né? E, com certeza, todos nós queremos isso também, né? E quando a gente fala das questões de pais e mães, alguns de vocês devem ter acompanhado, essa semana a gente teve um caso fora da academia, né, mas que repercutiu muito em relação a uma audiência onde o procurador, enfim, não me lembro quem era a autoridade jurídica no caso, pediu que a mãe fizesse a sua criança parar porque ela estava atrapalhando a audiência, e aí ressurgiram vários outros casos anteriores onde a situação aconteceu com pais e os pais foram vangloriados, né, por estarem cuidando dos seus filhos no momento de trabalho. Então, a gente vê aí essa diferença de tratamento entre pais e mães também, que acontece também na ciência, tem um trabalho bem interessante em relação a isso, mostrando o viés parental, onde os pais têm o currículo avaliado melhor quando eles têm filhos, e as mães têm o currículo avaliado pior quando elas têm filhos. Então, isso tudo está atrelhado também a esse tema. A gente precisa de todos juntos. Isso. Então, agora, gente, pensando num processo de condução, né, Fabiana? Fabiana, como que você propõe que a gente conduza a formação dessa comissão? Você tem uma ideia de por onde a gente vai começar? Né? O que a gente tinha conversado, eu até ia colocar isso na apresentação, só que eu falei, às vezes não vai caber no momento por conta do tempo, mas o que eu tinha pensado e já tinha mais ou menos conversado com a Graziella, inicialmente a gente precisava recrutar componentes para a comissão, membros para a comissão mesmo, né? Então eu penso aí em torno de 4, 5 no máximo, por conta de horário de reunião, às vezes seja difícil. Às vezes a gente pode, eu até comentei com a Graziella, fazer um formulário no Google Forms, perguntar para a pessoa por que ela tem interesse, tipo uma entrevista online, e a gente vê como que vai ser isso recebido entre os membros da Doha de Brasil. Isso seria o primeiro passo. E penso que o segundo passo seria o estatuto, para a gente começar a trabalhar em si, né? A Doha, ela tem um site, um Instagram, e penso que dentro do Instagram, lá nos destaques, a gente depois pode já começar a colocar as questões da mulheres na ciência e trabalhar pelo site através das divulgações e planejar as ações, né? Através dos membros que foram entrando na comissão, a gente vai planejando as ações, né? Eu penso que o principal agora seria a gente selecionar a comissão em si,
né, para montar um estatuto e ter uma proposta mais sólida, né, que o que eu trouxe aqui foram ideias, mas assim, a gente precisa ter uma proposta sólida, uma política para a gente já começar os trabalhos, né, que eu acho que é um tema, assim, óbvio, mas é um tema muito imediato, né, a gente precisa várias questões aí serem ajuda nas soluções das questões, né. Então, acho que o primeiro passo seria isso, Graziela, se vocês concordarem, recrutar mesmo membros para a Comissão Mães na Ciência do OHA Brasil. Ótimo, Fabiana. Eu penso que como a sua proposta já foi apresentada na Assembleia, e a Assembleia foi favorável, eu acho que daqui para frente a gente pode ir tomando as decisões, né, Paty? Então, acho que fazer esse formulário e aí a gente dá o start e nós vamos comunicando, então, os associados pelo nosso e-mail, né, por essas coisas. Pâmela, você tem alguma sugestão para a gente nesse sentido? A gente fez um processo bastante semelhante recentemente na Comissão Mulheres na Fisiologia, da SBFIS, né, para a seleção também de alunos de pós-graduação participarem da comissão. Eu acho que seria interessante também ter representação de alunos de pós-graduação, porque por mais que a gente tenha passado por esse processo, eles estão vivenciando esse processo, que é um pouco uma fase diferente, né, que a gente não é líder e sim está subordinado a uma liderança, acho que é importante ter. Gostei muito da sugestão da Patrícia em relação a construir esse documento para encaminhar para a CAPES. Eu comentei aqui no chat que o Parenting Science está fazendo um movimento nesse sentido, que nem a gente fez para a inclusão da licença maternidade no Lattes, mas é um processo muito lento. No Lattes a gente demorou 3 anos para conseguir ter essa inserção, mesmo tendo visitas presenciais a Brasília, tendo pessoas conhecidas lá dentro, e na CAPES está ainda mais difícil nesse momento. Então, eu acho que todo o movimento que se soma pode auxiliar, né? E esse documento baseado em evidências científicas com um outro olhar, que não é só o olhar que o Parent traz, né? Mas sim o olhar do impacto que isso tem na sociedade, eu acho que vai ajudar bastante. E também penso que podemos já começar a conversar, acho que o congresso de vocês ano que vem vai ser junto com a FESB também, né? Podemos começar a conversar para organizar um fórum dentro da FESB, trazendo essas perspectivas todas e já trabalhar quem estiver na organização do congresso para que a gente tenha na FESB, que vai ser presencial, um espaço de acolhimento para cientistas que são mães. Perfeito. Eu acho que essa comissão, gente, ela tem que participar de todas as decisões do DORAD, né? Porque daí elas vão pensar, quando a gente falar, vamos fazer o congresso, olha o espaço, né? Sempre que a gente for fazer alguma coisa... Na nossa comissão organizadora, né? Em tudo tem que ter membro representativo para poder, né, pensar nisso, que às vezes a gente até esquece, né? Às vezes, muito tempo me esqueceu, né? Fabiana, eu sei que fica mais fácil 4 membros, né? Eu acho que poderia, não sei, estou dando opinião, 4 membros docentes, e aí ter um aluno de cada instituição que a gente tem aqui. Perfeito. Eu acho até porque a questão de aluno é mais legal a parte de divulgação, né? Eles se empenham bastante. Eles divulgam. Eles ajudam a gente a divulgar e também, eu acho que também vê o outro lado, né? Exatamente. Por exemplo, eu passo durante, já depois da pós-graduação, e eles que estão na pós-graduação ali, os relatos, as questões, acho legal sim. Patrícia, a pessoa tem que estar passando para saber. Então, eu acho legal ter todos eles e assim, é difícil deles falarem, né, gente? Os alunos não falam, aqui na nossa reunião não falam, né? Que inferno. Então, a gente deveria ter alguma forma de fazer eles se expressarem, sabe? E falarem o que estão passando, porque o DORA de Jovem, onde eles se expressam, é maravilhoso, né? Então, às vezes... eles falam, então, eu acho que a gente também reprime um pouco, porque a gente se impõe muito, né? A gente querendo ou não, existe uma relação hierárquica. E mesmo que a gente tente romper isso, né, se colocando na mesma condição, não existe isso. A gente sabe que isso, né, a autoridade é a autoridade, né? Mas no grupo do DORA de Jovem, eles se manifestam muito, assim, então, mas somos pouquinhos ainda, do nosso estatuto, então está bem no começo, assim, mas eles já estão se organizando para a gente colocar ter mais gente no DORA de Jovem,
e aí eu acho que eles vão se apropriar mais da associação, né? Porque acho que é uma questão deles se apropriarem mesmo, né? Talvez esses alunos poderiam ter uma reunião antes da reunião, onde eles escreveriam tudo que foi dito e passariam para ser, né, falado na reunião. Acho que entre eles vão discutir muito mais, né? E aí eles passam para quem vai estar na reunião grande com todo mundo, né? Não eles ficam inibidos de falar mesmo. É importante ouvir os alunos, né? Então, gente, eu acho que nós já temos de onde partir. Nós vamos informando todos pelo nosso e-mail. E agora vou encerrar, então, oficialmente. Ai, Grazi, e põe o nome delas duas, que eu queria muito ouvir os trabalhos delas com estresse. Eu estou trabalhando com isso também. Eu fiquei, ai, meu Deus, o que será que elas fazem? Eu já quero saber. Vamos, sem dúvida. Ô, Grazi, eu só queria agradecer novamente mais uma vez, viu? Pelo espaço, pela acolhida na Assembleia, pela acolhida hoje. Eu tenho 2 filhos pequenos e quem tem sabe o quão é difícil, mas o quão é prazeroso. E é até difícil falar, né, que a gente se emociona, porque eles não são um problema na nossa vida, né? Na verdade, hoje eu estou aqui por eles, né? E por todos os outros que vão vir, por todas as outras mães, e eles não podem ser um problema na nossa vida mesmo. Esse impacto negativo ele tem que ser minimizado, porque são o nosso futuro, né? Hoje a gente está aqui por eles e amanhã eles vão estar aqui. Então, eu queria agradecer de coração mesmo o espaço e a acolhida. Eu acho que vocês são demais mesmo por ter acolhido a ideia, por ter aceitado, e com certeza eu vou fazer o meu melhor aí, a gente vai unir forças e a gente vai minimizar essas questões que tanto atormentam as mães aí na academia e para entrar na academia, né? Que não seja um problema para as meninas, mulheres entrarem na academia. Ô, Fabiana, eu gostei muito de te ver, de ver você, sabe, tratando disso. Por favor, cuide muito bem dos seus filhos, que é o mais importante da sua vida. O meu está com 34. Então, e não volta esse tempo, ele passa tão rápido que todo mundo fala, né? É verdade. Não deixa perder nem um minutinho, sabe? O resto é tudo banalidade. O importante mesmo é criar bem nossos filhotinhos. E eu queria pedir para a Fabiana e para a Pâmela, vocês são associadas do RAD? Eu sou desde o início. Pâmela, pelo amor de Deus, Pâmela, entra aí e quero vocês candidatas à presidência do DORAD, hein? Nós precisamos de mulheres, porque o lugar de fala aqui de quem tem um filho desenvolvendo dentro de si mesmo... Do conselho, né? A gente precisa de mulher. Isso é muito importante mesmo, nesses espaços de liderança, termos mulheres para ter esse olhar também, essa perspectiva que muitas vezes a gente não tem, quem não tem é porque não vivenciou, né? Mas quando a gente traz as ideias, elas são acolhidas. E a pessoa tem lugar de fala no DORAD, né? Porque teve um filhinho, desenvolveu lá dentro, gente, né? Você quer... Então, gente, muito obrigada. Fico super feliz de ver essas mulheres. Eu acho que vocês não precisam agradecer a gente, porque é obrigação. Né? Então, tá tudo certo. Gente, então, Fabiana, muito obrigada. Você vai ter muito trabalho. Tá? Pâmela, agradeço imensamente. Vou te mandar um e-mail daqui 5 segundos, te convidando para outras coisas. E para estar com a gente na associação mesmo, porque eu acho que não só a sua linha de pesquisa é em DORAD, mas também a forma com que você resolveu trabalhar ativamente, né? A sua ação ativista também é muito DORAD. Então, vai ser muito bom ter você com a gente agora daqui para frente, viu? Obrigada, meninas. Então, vou parar a gravação agora.